Redação Tropical. De volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de terça-feira, agora a nossa entrevista aqui dentro do programa. E lembrando que a partir de agora estamos ao vivo também nas nossas plataformas digitais. Nosso canal do YouTube, se você ainda não segue, siga Rádio Tropical Minas, deixe lá, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações, tá bom? Estamos também ao vivo no nosso Instagram, @Rádio Tropical Minas. E é claro, pelo nosso portal tropicalminas.com.br e também no nosso aplicativo, que você carrega Tropical para qualquer lugar que você vá. Isso mesmo. Hoje nós estamos recebendo o advogado previdenciário Gustavo Botelho. Já esteve conosco em outra ocasião, né, Gustavo? Bom dia para você. Bom dia, Mayra. Bom dia, Kekel. Bom dia, meu querido ouvinte aqui da Rádio Tropical. Um prazer estar de volta aqui nessa rádio de tanto prestígio, uma rádio que me acolhe tão bem. Pois é, Gustavo. E hoje nós vamos falar de um assunto que tem surgido ainda muitas dúvidas, muitas pessoas encontrando problemas, porque que é a prova de vida, né? Sim. E a gente sabe que se ela não é feita, em muitos casos, bloqueia um pagamento e a pessoa arruma aquele desespero, achando assim, meu Deus, e agora, né? Tô sem meu dinheiro. Agora fala pra gente, quais são as principais mudanças recentes na prova de vida? O que mudou em relação ao procedimento antigo? Nós tivemos uma legislação recente, né, que foi votada agora, a lei foi promulgada, agora o decreto-lei em julho, e teve um prazo de implementação dessa lei, que é de 120 dias. E esse prazo começa agora, Mayra, nesse dia 21 de novembro, que é o reconhecimento facial, a biometria. Então, o que acontece? Você que é segurado do INSS, aposentado, pensionista, recebe um BPC LOAS, você não vai mais ter que deslocar até uma agência para fazer a prova de vida. Você precisa estar cadastrado em algum programa, né, do governo que já habilita a sua prova de vida. Vamos dar aqui alguns exemplos. No TSE, ali no seu título eleitoral, você já tem o seu cadastro biométrico. Se você já estiver regular com o seu cadastro biométrico, provavelmente você não será convocado pelo INSS para regularizar a sua biometria. A CNH, nós temos a CNH digital. Então a CNH também já tem esse cadastro, essa vinculação. O RG, o novo RG, o documento de identificação nacional, a gente precisa analisar o seguinte ponto. Você que tem um RG há mais de 10 anos, esse RG você tem que fazer um novo RG, já não tem mais tanta validade. Ao ir até uma agência para fazer o novo RG, você vai fazê-lo e aí vai ter esse novo cadastro. Então, assim, o INSS, ele pede para que o segurado não fique, assim, muito preocupado. É lógico que, se ele for convocado, ele tem que comparecer. Então, vai ter lá as convocações, as intimações e é necessário comparecer. Lembrando que o INSS, gente, ele não faz ligações, ele não manda mensagem pelo WhatsApp, ele manda uma mensagem oficial ali pelo seu e-mail para você não responder, manda um SMS, o WhatsApp dele não é de interação, de diálogo, por causa dos golpes, que tem que ficar atento a essa questão dos golpes. Robô, né? Exato, é bem automático a mensagem. Então, o segurado do INSS precisa ficar atento. Se os seus dados estão cadastrados em alguma base do governo dessas que eu citei, você automaticamente já está com seu reconhecimento. Se não for, será feito esse cadastro pelo MG.gov, que é uma forma de atualização. Então o INSS fará essas convocações. Lembrando também, outra questão, Mayra, interessante aqui, não é tão somente a prova de vida. Para aquele segurado do INSS que recebe o benefício de prestação continuada chamado BPC LOAS, a cada 2 anos, precisa ali atualizar o seu cadastro. Porque se o seu cadastro ali no CAD único não for atualizado, o seu benefício também é bloqueado. Então a minha dica aqui é que todo segurado do INSS acesse a plataforma Meu INSS, ali com o seu CPF, login, veja as informações corretas, veja se tem alguma convocação, alguma intimação. Se o Meu INSS não estiver funcionando, ligar no 135. Se também não conseguir atendimento, aí nesse caso, ir até a agência para ver se está regular a sua situação. E outra coisa, tem uma coisa importante, né, doutor? Que nesses aplicativos, por exemplo, o Meu Gov, ele sinaliza que você é prata. Quando você é prata, é sinal que você não tem a sua prova de vida, né?
Você só biometria, não? Biometria também. Que é uma prova de vida, não é? Que é muito importante essa questão. Nós temos ali no aplicativo bronze, prata e ouro. Quando você vai, por exemplo, fazer uma reclamação no consumidor.gov, que é muito interessante, você precisa ser ouro. Então tem várias formas para melhorar essa sua pontuação. Por exemplo, se você lá cadastra a sua conta bancária, lá o seu login, porque na sua conta bancária tem reconhecimento facial, tem um monte de coisa. Então, nesse método, você consegue melhorar ali a sua questão de sair de prata para ouro. Se você tem ali um certificado digital, então tem vários meios, né, que você consegue melhorar essa questão. Então, assim, eu auxilio para aquelas pessoas que não têm muita habitualidade com o telefone, pedir ali a ajuda de um familiar, uma pessoa da sua confiança. Não faça isso quando estiver no banco, quando estiver na agência do INSS com pessoas desconhecidas. Peça para algum familiar, não vá também em lan houses, porque às vezes aquelas pessoas ficam com aqueles dados e é difícil saber como que eles serão utilizados. Então, assim, quando tiver a dificuldade em analisar, acessar o meu INSS, se não conseguir, peça um familiar, um filho, uma esposa, alguém para promover isso. Lembrando que todo segurado do INSS precisa consultar o seu extrato de benefício previdenciário dos últimos meses para verificar se não teve nenhum desconto indevido dos sindicatos, conforme a CPMI está apontando aí das fraudes. O governo, ele avançou o prazo para pedir a restituição desses valores, que seria agora esse mês. Dia 14, né? Teria sido o último dia, dia 14. O último dia, para fevereiro do ano que vem, 2026. Lembrando que, se o segurado não solicitar a restituição desses valores até essa data, ele pode depois procurar um profissional, um advogado, promover uma ação judicial de restituição de valores, pedir uma indenização equivalente, porque aquele valor não foi solicitado por ele. Lembrando que essa nova forma de reconhecimento, biometria, facial, até mesmo digital, é justamente para evitar também essas fraudes, para quando o segurado for contratar algum empréstimo, ficar validado que seja ele próprio que está fazendo aquele empréstimo. Então eles estão melhorando a segurança de acesso ao INSS para evitar fraudes. Também a questão do cadastro na Polícia Federal também é uma forma de validação. Então tem várias possibilidades para conseguir isso. Mas assim, a população não precisa todo mundo agora ir para a agência do INSS e superlotar a agência. Precisa ficar atento às convocações que serão de forma gradativa. Mas lembrando, se for convocado e não comparecer, pode ter o risco de ter o seu benefício suspenso e gera uma situação muito desconfortável, porque até conseguir de novo regularizar o benefício, fica ali 2 meses sem um benefício, isso traz grandes danos, né, para as contas, necessidades básicas ali do dia a dia daquele segurado. Que a maioria depende da pensão, né, doutor? Depende para compra de medicamento, pagamento de aluguel, alimentação. Às vezes esse valor não consegue nem suportar aquelas despesas que a pessoa tem no mês. Então é muito importante ficar atento às convocações do INSS. Convocações essas oficiais. Existe prazo anual para a prova de vida ou isso também mudou? Geralmente a prova de vida era feita todos os anos. Então era dessa forma, tinha lá as datas, tinha que comparecer, era convocado. Durante a pandemia, essa prova de vida ela ficou suspensa durante algum período, o que trouxe grande confusão para a população, achando que a prova de vida havia sido cancelada, alterada, que não seria mais necessário. Mas aí o governo começou a adotar outros métodos, igual essa questão do selo passar para ouro, que vê que a pessoa tem ali uma transação bancária que está fluindo. Então, porque assim, infelizmente, durante muito tempo, foi-se constatado o pagamento de benefícios previdenciários a pessoas que já faleceram há muito tempo, pessoas que estavam com o nome lá, que estavam recebendo benefício que nem sabiam, que nem tinham ciência. Então, precisa, de fato, aprimorar essas formas de reconhecer que aquela pessoa está recebendo benefício, que aquela pessoa está com vida. Então, assim, esses métodos cada vez mais vêm avançando para isso. E lembrando que, cada vez mais, a gente vai ter as informações unificadas. Antigamente, né, a gente tirava um RG para cada estado e tinha um número variado. Hoje nós temos um RG único, né, que ali coloca o seu cadastro, o seu CPF, o cadastro da pessoa física, é o documento oficial. Então a tendência é cada vez mais ir unificando essas informações. O doutor falou agora que eu vou ter que jogar meu RG fora, que eu tirei com 12 anos.
Eu tenho minha fotinha de 10 anos até hoje na RG, gente. Eu só uso a minha CNH. Eu tinha esse RG antigo, fiz a regularização dele, mas eu também tirei um adolescente e durante muitos anos eu utilizei esse RG. Pois é. Hoje eu utilizo mais a minha carteira profissional, né, da UAB, que é o que eu mais apresento. Tem ela digital no telefone, então sempre apresento ela em todos os ambientes. Certo. Temos perguntas, hein? Coloca aí. Inclusive eu queria pedir a Elaine aqui do São José Timóteo, que ela mandou um áudio aqui. Se for pergunta, por favor, especifique pra gente. Especifique escrito, pergunta, põe a letra P pra gente poder saber. Parabéns a Joana Dark, que identificou aqui pergunta, né? Ela fala o seguinte: doutor, eu recebo por um banco, não vou citar o banco aqui, ela botou, só que eu fiz um empréstimo e o meu atendente, né, que prestou o serviço, falou que eu ia, né, ter pequenas parcelas. E eu não estou recebendo nenhum centavo do meu pagamento. Já tem 6 meses. O banco ainda está me cobrando uma fatura de boleto, né? E eu queria saber o que eu posso fazer em relação a isso. Ok, muito importante essa pergunta. Essa pergunta tem relação com o direito previdenciário, com o direito do consumidor. Os âmbitos do direito, eles vão se relacionando. Nós temos hoje uma lei do superendividamento. O que acontece? Aquele valor que a pessoa recebe de renda, os empréstimos não podem superar esse valor. Então é necessário essa nossa ouvinte, ela fazer um atendimento com um especialista, um advogado da área, levar o contrato que fez esse empréstimo para avaliar como que estão essas parcelas. Mesmo o contrato sendo validado, mesmo que ela tenha assinado, se ficar constatado que esse empréstimo, ele sufoca todo o rendimento, né, todo o benefício previdenciário dela, pode ser ingressado com uma ação judicial e essas parcelas serão revistas, as parcelas que já foram pagas serão descontadas. Então, a primeira indicação é procurar um advogado, um especialista. Ao procurar esse advogado, vai ser feito um cálculo com um contador especialista para ver o que tem ali de juros abusivos. Às vezes no contrato tem ali uma taxa de cadastro que é indevida. Tem várias questões que precisam ser colocadas. Então, esse extrato beneficiário, esse extrato de pagamento, ele precisa ser analisado, ver quais são as verbas ali descontadas, mas já informa que a cliente que, se ela não está oferecendo nenhuma renda, procurar com a urgência e procurar essa questão da lei do superendividamento. Porque mesmo ela tendo feito essa contratação, mesmo ela tendo feito esse empréstimo, ela tem um direito, a dignidade da pessoa humana, sabe? O mínimo da existência que a pessoa precisa ali para manter as contas do dia a dia. Então é muito importante essa nossa ouvinte procurar o aconselhamento, a consulta de um advogado para resolver essa questão. Ouviu, Joana Dark? Procure o mais rápido possível um advogado, porque você tem realmente direito. E, aliás, quando você faz uma simulação nesse tipo de empréstimo, né, descontando aí, previdenciário e tal, já vem, né, escrito lá que você só pode pegar tanto porque... vai descontar outro valor, né? Tem uma margem do consignável. Só que os bancos, eles utilizam outras brechas. Aí não vai fazer o empréstimo no benefício previdenciário, faz um outro tipo de contratação, um outro tipo de empréstimo, aquilo vai gerando uma bola de neve. Mas tem essa margem do que pode ser emprestado, né? Então existe essa margem que deveria ser respeitada ali. E só que, infelizmente, os agentes bancários, eles têm metas ali para bater. Então eles acabam até pressionando. Às vezes a pessoa nem tá com tanto interesse em fazer um empréstimo, mas falam das condições que são tão boas, mas quando vai ver o seu pagamento, vê que não foi aquilo prometido na época da contratação do empréstimo. Isso. Olha, nossa amiga Eliane do São José aqui em Timóteo tem também uma pergunta para o doutor Gustavo. Eliane, bom dia. Bom dia, Kekel. Bom dia, Mayra. Bom dia, doutor. Meu nome é Elaine, sou do bairro São José, em Timóteo. A minha mãe é pensionista, mas só que eu tenho um irmão que é especial, e depois que o meu irmão mais velho vem morar com a gente dentro de casa, como ele recebe, né, um valor a mais do salário, eles cancelou o benefício do meu irmão. O meu irmão, ele é especial, ele tem uma lesão cerebral. Então a gente já está mais ou menos uns 4 meses por aí sem receber o pagamento do meu irmão, porque o meu irmão mais velho entrou na família de novo, né, vem morar com a gente dentro de casa, e eu agora estou trabalhando com carteira assinada, meu irmão também. E o que o senhor me sugere, o que eu devo fazer?
já está no advogado, né? A advogada está com um processo contra o INSS. Bom dia, Elane. Então, o que acontece? Nesse caso específico, para quem recebe o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, BPC LOAS, é avaliado a renda per capita ali da família. Se a renda per capita da família for superior a 1/4 do salário mínimo, esse benefício ele é cessado. Só que se ficar demonstrado, comprovado, que as despesas que aquela pessoa tem, ela alcança ali o benefício assistencial que ela recebe, consegue reverter isso na justiça. Como já tem um advogado, um profissional devidamente capacitado, habilitado, é importante, senhora Elane, que a senhora entregue a documentação que a sua advogada solicitar no curso do processo. Então, se a sua advogada fala contigo assim, olha, eu preciso de tais comprovantes aqui de gastos, com um médico, com um profissional, com pessoas que precisam cuidar do seu irmão, a senhora vai lá, conversa com a advogada e apresenta essa documentação, porque como advogado, às vezes a gente encontra essa dificuldade que o cliente nos traga esses documentos essenciais para a instrução processual. Então é muito importante esse diálogo com a sua advogada e levar a devida documentação que ela solicitar para tentar reverter essa demanda no judiciário. Via de regra, todo cliente que eu atendo, a gente nunca fala que é causa ganha, esse termo popular que as pessoas utilizam. O que a gente se compromete é fazer uma boa atuação, um bom trabalho, e ali vai ter nos trâmites processuais. Então entre em contato com a sua advogada e veja como está o andamento processual, se está tudo correto, se precisa de algum documento. Excelente. Muito bem, temos aqui a nossa amiga Rayane. Ela diz o seguinte: doutor, fiz um empréstimo no BPC e nele iria chegar um cartão, né? E agora o cartão não chegou até agora. O que eu devo fazer? Olha, o que acontece? Via de regra, com relação ao benefício de prestação continuada do BPC LOAS, tem algumas regras específicas com relação a empréstimos, tá? Então é bom entrar em contato com a agência, com a instituição bancária. É importante também com relação a essa questão, não sei se você fez um empréstimo ou solicitou um cartão de crédito. Tem que ver essa questão, porque tá pendente a questão do cartão, né? Então é importante averiguar as condições e ver se estão de acordo. Lembrando que, recentemente, o governo promoveu uma lei muito importante para quem recebe BPC, ele não pode cadastrar nessas plataformas de joguinhos do Tigrinho, esses jogos de azar, né? O CPF da pessoa, ele vai ficar ali com uma restrição para não poder promover o cadastro nessas plataformas. Porque o BPC LOAS é um benefício continuado para pessoas em situação de vulnerabilidade, de baixa renda. Então esse benefício deve ser utilizado para as necessidades básicas ali. Então o empréstimo, esses jogos de azar, tudo tem regras específicas que devem ser apontadas. Então é importante essa pessoa procurar novamente a agência no qual ela fez essa contratação desse empréstimo e ver como que se tem alguma coisa pendente. Doutor, se a pessoa está nessas plataformas, já impede ela de fazer algum empréstimo, alguma coisa no BPC? Já fica travado? O empréstimo é permitido. Agora, na hora que você for lançar nas bets aí o seu CPF, aí vai ser bloqueado. Assim, a tendência é que isso na prática ocorra. Já existe a lei, agora a gente tem que ver na efetivação se vai acontecer mesmo dessa forma. Porque pode acontecer da pessoa cadastrar um CPF de um terceiro, procurar outros meios, né? Sim. De conseguir isso. Que pode ter acontecido com ela. Jeitinho brasileiro que pode dar, no caso dela, ela não falou de bets, né? Plataformas. Ela falou de um contrato de empréstimo. Pode nem saber, né? Mas é importante que ela saiba dessa informação. Ela que fez um contrato de empréstimo e está alegando que o seu cartão não chegou. Se ela fala de cartão, às vezes ela solicitou um cartão de crédito, um outro serviço no banco. Lembrando que quando a pessoa tem um benefício previdenciário, gente, o banco ele não pode descontar nenhuma taxa ali do benefício previdenciário. É isento de qualquer tipo de taxa. Agora, se a pessoa se torna cliente do banco, além de receber o benefício previdenciário, tem outros benefícios, como cartão de crédito, aí sim, vai cobrar as taxas, despesas de manutenção da conta. É importante que ela veja com o gerente dela específico se tem alguma pendência e se tá tudo ok para a relação à questão do cartão. Quando eu tô aqui nesse assunto, eu falei o seguinte: às vezes a pessoa tem, aconteceu um bloqueio, alguma coisa e tal, não tá vindo, porque às vezes o CPF dela pode estar sendo usado, né, por terceiros, né, algum familiar e tal, falou assim, não vou brincar ali, vou usar, ou eu não tenho. Porque infelizmente acontece né? muito.
muito, né? Da pessoa e tal. Então, às vezes é bom, é por isso que é bom ela se informar até com a instituição pra você ver o que aconteceu. Aí pode informar, olha, você tá usando aqui, se o CPF tá usando pra uma coisa que não pode. Então, Kekel, você apontou uma questão aqui que eu queria trazer um alerta pra todos. Se você é pensionista, aposentado, recebe o IPC-LOAS e não tem interesse em contratar nenhum tipo de empréstimo, para você ficar melhor amparado, para não utilizar indevidamente seu CPF, terceiros, ou até mesmo cometerem fraudes, você pode entrar no meu INSS ou ir até a agência e pedir o bloqueio, para que não se faça nenhum tipo de empréstimo no seu benefício. Tem como solicitar esse serviço e o seu benefício fica bloqueado para realizar contratações de empréstimos. Eu não sabia dessa... Existe essa possibilidade. Então, você que nos ouve já viu que tem essa oportunidade. Se você não quer mexer com isso, não vou pedir empréstimo nada, vai lá e bloqueia para não ter esse problema. É porque, assim, um empréstimo para o aposentado, ele às vezes se demonstra vantajoso, porque as taxas são menores. O problema é o acúmulo de empréstimos que são feitos e vira uma bola de neve. Se a pessoa faz ali um empréstimo só para um fim específico, eu penso que vale a pena, é vantajoso, porque as taxas são bem menores do que as aplicadas no mercado. Agora, se ficar dependendo daquilo, fazendo um empréstimo atrás do outro, fazendo portabilidades, aí já vira uma confusão ali e é bom tentar sair disso, desvincular. É porque a gente sabe, e a verdade é essa, né? Que tem muitos parentes, né? Familiares que pressionam a pessoa já de idade para se fazer empréstimo para eles e tal. E a pessoa às vezes, né? É um parente e tal, a pessoa já de idade tem um coração mais, né? Eu vou fazer, tadinho e tal. Já é uma forma de chegar lá bloquear, falar assim, não posso, tá bloqueado, né? Já é uma forma até de dizer um não, né? Olha, Kekel, então, dependendo das circunstâncias, existe uma coisa que a gente chama de violência patrimonial, que a pessoa utiliza ali daquela questão da confiança para induzir a pessoa a fazer algum tipo de empréstimo, pressiona, né? Então nós tivemos até um caso de uma senhora levando o outro na cadeira de rodas ali, foi constatar, já havia até falecido. Sim, aquele caso emblemático, né? Então tem que tomar muito cuidado. É o tio Paulo, né? Se eu não me engano. Tio Paulo, Tio Paulo Pedro, não sei, dos dois. Tio Paulo. Tio Paulo. Olha, vamos fazer um intervalo rapidinho, na volta a gente dá sequência aqui. Você tem tempo ainda de mandar a sua pergunta pelo 99513-9696, hein? Tropical FM. Agora são 9h48 minutos. De volta com o nosso Redação Tropical. Entrevista hoje com o advogado Gustavo Botelho, Direito Previdenciário. Mário, temos mais perguntas aqui, viu? Então vamos conferir aí. Nosso amigo Expedito, no Jequeri, ele tem uma dúvida aqui. Bom dia, ô Expedito. Bom dia, tudo bem, doutor? Ô, doutor, eu gostaria de perguntar ao senhor uma perguntinha aí. Que na agência que eu recebo, até o meu gerente falou que eu já tenho uma prova de vida. Aí eu perguntei ele qual que é, doutor. Aí ele falou comigo, seu cartório eleitoral está em dias, suas vacinas estão em dias, você já veio tá aqui na agência do banco esse ano, já veio no ataque na boca do caixa, e aí eu fiz a biometria do cartório eleitoral essa semana passada. O senhor pode me confirmar isso? Bom dia, doutor. Bom dia, senhor Expedito. Conforme o senhor bem apresentou aqui, são essas informações importantes para a validação do reconhecimento facial, da biometria perante o INSS. Se o senhor está em dia ali, principalmente com o cartório eleitoral, com o Tribunal Superior Eleitoral, está ali com seus cadastros em dia, esteve na agência, o senhor pode ficar tranquilo que essa questão da prova de vida está devidamente validada. Mas conforme eu apresentei aqui, sempre é interessante entrar no meu INSS com a ajuda de algum familiar, ou até mesmo o senhor, caso o senhor saiba manusear, e ver se não tem outro tipo de convocação. Mas a princípio está tudo regular. Conforme foi indicado e apresentado aqui, o senhor trouxe informações diante daquilo que é requisito da nova lei. Tem mais perguntas aí, Kekel? Ainda falando sobre a questão da prova de vida, né? E você citou também a questão do BPC. A pessoa que às vezes precisa, né, devido a estar ali com uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, ela precisa realizar uma perícia todo ano? Importante essa pergunta, e pensando aqui, eu quase falei das convocações. O que acontece? O auxílio-doença, depois da Lei 9 de 2019, é chamado de auxílio por incapacidade temporária.
E a aposentadoria por invalidez é auxílio por incapacidade permanente. Mas não quer dizer que a pessoa, mesmo aposentada por invalidez, ela não será convocada, ela não será chamada. Atualmente o INSS tem convocado os segurados do INSS que recebem ali a sua aposentadoria por invalidez por mais de 5, 10 anos, não pode suspender de forma imediata, mas convoca para o seguinte sentido: uma reabilitação profissional. Às vezes, aquele segurado do INSS, ele não tem condições de trabalhar naquela área específica que ele trabalhava, uma área de serviço braçal, mas às vezes ele vai ser direcionado para um trabalho na área administrativa. Então, ali na reabilitação profissional, esse segurado é convocado a participar de aulas regulares, é convocado a ver a possibilidade de reingresso, de retorno ao trabalho. É muito importante que toda pessoa aposentada por invalidez guarde ali os seus documentos médicos. Se a pessoa tem um problema cardiológico, cardiopático sério, um problema que constantemente vai ao médico e está aposentada há muitos anos, naturalmente ela tem ali laudos, exames médicos que comprovam a sua incapacidade laboral. Então, se ela for convocada pelo INSS ao longo dos anos, depois de um certo tempo, ela vai levar essa documentação médica para não ter o seu benefício cortado, suspenso indevidamente. Então é muito importante levar esses acompanhamentos médicos. Há muitos anos tem relatos de casos de pessoas que aposentaram por invalidez e depois foi constatar estavam correndo uma meia maratona, fazendo atividades que eram incompatíveis com aquele quadro clínico da pessoa. Então é muito importante guardar e ter isso arquivado, os documentos, os laudos médicos que comprovam no curso dos anos que aquela incapacidade laboral permanecia. Então é muito importante ficar atento às convocações, às cartas que recebe, intimações, justamente nesse sentido, que recebe. No ano passado tiveram muitas convocações para se apresentar novamente ao INSS para demonstrar se realmente a incapacidade laboral permanecia. Mas isso é uma coisa de acordo com períodos de tempo ou tem que ser anual? Olha, não é anual, não tem anual, fica a critério do INSS quando investiga ali os seus benefícios previdenciários. Pode ter uma pessoa que não está nos ouvindo que nunca vai receber essa convocação. Não precisa ficar preocupada. Agora, tem que ficar atento em guardar os documentos, os laudos médicos. Mas não existe essa regularidade, se é anual, se é a cada 5 anos. Acontecem operações do INSS de tempos em tempos de convocar aquelas pessoas que estão aposentadas por invalidez. E com relação à aposentadoria por invalidez, se a pessoa recebe de um salário mínimo, mas precisa de uma pessoa para ajudar ali no suporte, ela não consegue, por conta própria, fazer as suas necessidades básicas, e aí tem como solicitar um acréscimo de 25%. Tem essa possibilidade também, de pedir um acréscimo do aumento do benefício em 25%. Doutor, a gente sabe que vira e mexe, as regrinhas mudam. Ontem, por exemplo, a gente noticiou, né, Mayra? Que o PIS-PASEP... A questão do PIS-PASEP 2026, né? Vai mudar as regras e tal. Alguma coisa que as pessoas podem ficar aí atentas, alguma mudança? Porque essa previdência nossa, ela é uma caixinha de surpresa, né, doutor? Vira e mexe tem uma novidadezinha ali, né? Essa nova informação é muito importante, é uma alteração significativa no pagamento do abono salarial do PIS e do PASEP. O PIS é o pagamento feito para aqueles profissionais da iniciativa privada. Quem recebe até 2 salários mínimos vai ter direito nesse ano de 2025 ao PIS. O ano base para cálculo é 2 anos atrás. Então, quem trabalhou em 2023 no mínimo 30 dias e recebeu até 2 salários mínimos vai receber o abono salarial do PIS. O PASEP é para aqueles profissionais do setor público. O que foi alterado? O que foi mudado? A base de análise dessa questão dos 2 salários mínimos. Antes era analisado o INPC e outros índices para fazer essa avaliação. Agora, com o passar do tempo, dos anos, né, esse valor não vai acompanhar mais o INPC, vai acompanhar só o INPC, que é o Índice Nacional de Inflação. Então, não vai acompanhar outros reajustes. De preço ao consumidor. De preço ao consumidor, exatamente, Mayra. Então, até 2036, esse valor é para quem receber até 1 salário mínimo e meio. Então, vai diminuir
essas pessoas que recebem esse abono salarial, visando pagar para as pessoas que estão em baixa renda, vulnerabilidade. Então vai diminuir essa janela, mas vai ser gradativo, tá, gente? No ano de 2026 vai ser relacionado ao ano de 2024 e assim por diante. Então vai fazendo esses reajustes, esses valores, mas vai sendo gradativo, mas vai diminuir a quantidade de pessoas que recebem. Correto. Então ficou aí, né, esclarecido mais essa informação, essa novidade que nós trouxemos ontem aqui no Redação. Isso aí. Certinho, né? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Não. Ok. Agradecer muito a presença mais uma vez do nosso doutor Gustavo Botelho, que tirou várias dúvidas hoje. Acho que a gente explica muito bem, né? Exatamente. A forma que o Gustavo fala fica muito bem esclarecida. Muito obrigado, Mayra. Muito obrigado, de serviço para os nossos ouvintes. Tem muitas dúvidas aqui que a gente pôde sanar, né? E mais dúvidas que você tiver, às vezes não deu tempo de você perguntar, ou você ficou um pouquinho receoso também de mandar aqui, deixe seu contato, Gustavo. O meu contato, o meu Instagram, né, minhas redes sociais é o @Gustavo Botelho Silva. O meu telefone é o 319-8564-5202. O meu escritório de advocacia está localizado na Galeria Ouvidor, Rua Diamantina, número 259, no centro de Ipatinga. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui. Eu compreendo e entendo que das questões do advogado, o mundo público, né, é dar a informação à população. Eu acho que a verdade, né, a informação, ela é libertadora. Ela nos tira de várias questões, de várias situações. Então é muito importante que toda a população saiba dos seus direitos, das suas responsabilidades em vários segmentos. Aqui eu dou os parabéns pela rádio, pelo excelente serviço prestado à população de informação comprometida, ética. Então, meus parabéns a todos que estão aqui, ao Kekel, a Mayra, por estarem comprometidos em levar informação para toda a população. E agradeço a oportunidade. Obrigada pelo reconhecimento, Gustavo. Obrigado, Gustavo. E mais uma vez o alerta, né? Se você tem alguma coisa, tem alguma dúvida, aconteceu alguma coisa com o seu benefício, procure informação, vá até o INSS, vá até o seu banco, o banco que você recebe, procure o seu gerente. E se você sentiu que não conseguiu realizar, procure, né, um advogado para saber o caso da nossa amiga Joana. E tanto tempo, 6 meses, né, que ela não recebe, já podia ter solucionado isso, né, doutor? Exatamente. A gente tem que entender que a gente primeiro precisa tentar resolver na via administrativa os nossos problemas. Não resolvendo, aí sim que a gente aciona o judiciário e procura um advogado. Mas primeiro tentar resolver nos canais oficiais, nos bancos, nas agências. E se não resolve, aí sim judicialização. Correto. Gustavo, obrigada mais uma vez. Eu volto às 11 trazendo mais informações aqui dentro do Bom Dia Tropical, na primeira edição do Repórter Tropical. Exatamente. E olha, se você perdeu alguma coisa dessa entrevista, já ela tá no nosso portal na íntegra, tá bom? tropicalminas.com.br. Vem o Bom Dia!